Anjo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tem alguém pela primeira vez? Não, né? Retornando depois de muitos anos. Isso. Então, seja bem-vindo ao seu retorno. O primeiro recadinho que eu vou dar para desligarem os celulares, né? E eu vou falar dos horários dos nossos atendimentos aqui na casa. De terça e quinta, 8 horas da noite. De sexta-feira, às 14 horas. De sábado, as crianças. E de domingo, nós temos 2 horários, das 9 horas e às 10h30. Então, todos sejam bem-vindos. E desculpa a live, que eu esqueci de falar boa tarde. Tá lá. Outra coisa que eu vou falar para vocês, nós vamos ter um peixe de chão, dia 26 de outubro, todas as peças a R$1. Tem coisas muito boas e gostaríamos de contar com a presença de vocês, certo? Outra coisa muito importante para nós é fazer o evangelho na nossa casa, que é aí que começa a nossa proteção, certo? E nós também aceitamos doações de coisas para a cesta básica, nós ajudamos 30 pessoas, tudo que for vir será muito bem-vindo, certo? E agora nós vamos ficar com nossos coraçõezinhos tranquilos. Eu vou fazer uma prece da fraternidade para nós darmos andamento à nossa tarde de hoje. Prece da fraternidade. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos ficar com a Luciana, que fará a nossa palestra de hoje. Obrigada, Ana Geralda. Gente, boa tarde a todos. Hoje eu fui pegar um pouco desprevenida, tá? Então eu não tô assim com a minha roupa de palestra. Eu costumo brincar, né, que nesses dias, assim, eu procuro vir mais arrumadinha, né, mais preparada. Mas é a verdade, né, gente? Às vezes os imprevistos acontecem e aí a gente tá ali naquela correria do dia a dia, mas com boa vontade, sempre confiando, né, que nada é por acaso, que tudo assim, ter meditado, vamos dizer assim, pela espiritualidade maior e confiando, né, a gente segue, mesmo sem estar com aquela veste daquele momento especial, porque realmente, gente, estar aqui, dar a palestra é um momento especial, né, para todos nós vimos também aqui, receber o tratamento, é um dia especial, né, então agora, eu sei que a Ângela já fez a nossa prece de abertura, mas para que vocês me ajudem a me preparar, quero convidar vocês a fechar os olhos mais uma vez, para a gente estar fazendo uma prece agora de introdução, tá bom? Sim, Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui nessa tarde, para estarmos recebendo esse tratamento. Que os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estejam disponíveis como o rio que recebe da fonte água viva. Que cada um de nós possa estar entregando na mão dos nossos mentores, nossos problemas, nossos medos e nossas aflições. Que estejamos disponíveis para que os nossos pontos mais sensíveis possam ser tratados na tarde de hoje. Assim, agradecemos pelo seu amor, pelo seu abraço carinhoso e pelo seu acolhimento. Graças a Deus e a Jesus. Agora eu estou preparada? Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre o tema do livro Palavras de Vida Eterna. Tá? Esse é um livro lindo que cada capítulo traz para a gente uma reflexão. E a gente hoje vai refletir aqui sobre o título Descansar. Ele está baseado no livro de Marcos, versículo 6, capítulo 31. E ele fala assim, e ele disse-lhes,
vinde vós aqui à parte. Ou seja, ele chamou no cantinho, né? Há um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para correr. Gente, olha só, isso está aqui no livro milenar, né? Lá em Marcos, na nossa Bíblia, né? Dizendo que as pessoas já viviam assim, indo e vindo e não paravam para se alimentar. Aqui provavelmente ele está falando de um alimento espiritual. Tá certo que o alimento material ele também nos consola, né? Nós mulheres sabemos o valor de um docinho. Né? Como ele acalma a nossa alma, como ele traz assim aquele acolhimento interno. Né? Mas para qualquer um de nós, quando a gente sente fome, o alimento acalenta. Então, vamos observar agora qual é a reflexão de hoje que ele traz aqui nesse capítulo. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Ou seja, desde lá da época de Jesus, hein? Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Aqui, gente, não tem como a gente não lembrar, não pensar um pouco nos nossos adolescentes de hoje, né? Que a gente querendo proteger, muitas vezes a gente vai oferecendo conforto a eles e aí eles ficam com medo de ir para a vida e aí nisso eles acabam ficando muito nesse lugar do conforto, do recolhimento, né? E evitam o estresse do dia a dia. E muitos de nós também, que muitas vezes a gente foge, né, do embate, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Então não cabe para alguns, mas para outros cabe, né? Que é isso de evitar, às vezes, as necessidades, cumprir as necessidades do dia a dia, ou seja, ficar procrastinando. E esse é um tema que é bastante falado hoje, né? A procrastinação. Mas já na época de Jesus acontecia, né? Então, isso faz parte da humanidade. Não tem só a ver com a internet. A gente acha que muita coisa tem a ver com os tempos de hoje, mas já eram tendências humanas. É isso que eu quero dizer. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhido à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Olha, gente, aqui nós temos duas questões, né? Uma é o adoecimento nesse lugar. Quando a pessoa realmente ela está deprimida e ela não tem forças para prosseguir. Isso é uma coisa que já acontecia também no passado. Muitas pessoas adoeciam, mas só que naquela época, vamos dizer assim, até tinham um ou outro tratamento. Quais eram os tratamentos da antiguidade? Era mudança de região. Então, por exemplo, a pessoa morava num lugar quente, as famílias mais abastadas, elas pegavam aquele ente querido e levavam para outro lugar, porque eles acreditavam que aí ia conseguir tirar a pessoa daquela inércia, né, daquela depressão. E às vezes realmente conseguia. Vocês sabem que as regiões, elas têm um magnetismo, elas têm um ambiente, uma aura que realmente envolve. Sai daqui, por exemplo, e vai passar uma semana na praia. Quando você volta, você sente a sua pele está diferente, né? Você sente a mudança de ar. E eles já perceberam isso na antiguidade.
E aí eles faziam isso com as pessoas. Depois, também nessa época, já tinham os elixires, que eles percebiam assim que levantava as pessoas, né? Que nem na nossa época de criança que tinha o biotônico Fontoura. Né? As crianças estavam meio batidinhas, não estavam comendo bem, a mãe vinha e dava o biotônico, né? E ainda ajudava a bater com ovo de pato. Né? E a gente tomava, porque a gente não sabia o ovo, mas a gente tomava. Mas o que a gente está falando aqui são dos casos mais crônicos. No caso de depressão, que hoje em dia, muitas vezes a gente tem que tratar com medicação. Porque pode ser que uma mudança de habitat traria mais vitalidade. Pode ser que um biotônico ajudasse, mas tem casos que são mais sérios. E tem casos que realmente vão precisar ser tratados, boa tarde, de uma forma multi. Ou seja, vai ter que tratar a saúde física, vai ter que tratar a saúde mental e muitas vezes a saúde espiritual, porque nós sabemos da interferência da espiritualidade sobre nós. E provavelmente é sobre isso também que ele está falando, porque quando a gente permite que aquele desânimo tome conta de nós, a gente vai ter sintomas parecidos com o da depressão. E aí como é que a gente faz para saber se é ou se não é? Né? É aí que tem que ter um cuidado mais amplo. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lá na casa de oração, pedir ajuda. A gente vai passar no terapeuta para entender se não é algo emocional. A gente vai passar no médico para ver se não é algo físico. Entende? Não adianta levar para um local só. Ah, doutor, mas o senhor tem que dar um jeito. Acho que isso aí é problema de vitamina, sendo que eu estou com um problema seríssimo em casa e aquilo está me deixando super triste. Porque o que Jesus está falando aqui é que a gente não pode negar a realidade. E a gente tende a negar a realidade e a gente fica perdido na realidade. Então, assim, a gente chega num lugar onde está muito agitado. No primeiro momento, a gente vai sentir uma estranheza. Depois, a gente vai se ambientar. A gente vai se acostumar com aquilo. E a gente também vai começar a correr como todos aqueles que estão ali. Só que, dependendo da nossa natureza, aquilo vai começar a drenar a nossa energia. Aí a gente começa a perceber que a gente não está bem. E é nessa hora que a gente precisaria, entende? De ver, contar com esses profissionais ou com esses locais que vão nos dar ajuda para a gente compreender o que está acontecendo. Se é espiritual, se é físico, se é mental, né? E no caso aqui Jesus falou, olha, vamos sair da multidão, vamos para o deserto. Por quê? O deserto é local de meditação. Quando você vai para o deserto, você leva o quê? Você leva comida, você leva um local, alguma coisa que vai te trazer conforto e você vai ter ali conexão com a espiritualidade maior, né? Você vai estar conectado com o céu, com as estrelas e com tudo aquilo que você já traz dentro de você, com a sua força milenar. Porque, afinal de contas, nós viemos aqui, nascendo uns dos outros, então nós somos resultado de um processo geracional. Por isso que quando a gente também não tem conhecimento das nossas gerações anteriores, isso nos deixa um tanto mais frágeis. Porque quando a gente conhece da nossa ancestralidade, a gente vai conhecer a força e a fraqueza. E quando a gente conhece a fraqueza, a gente já vai ter oportunidade de cuidar. Por exemplo, na minha família, é muito natural que a maioria das mulheres tivessem anemia. Então, eu já sei disso. Então, eu tenho que cuidar sempre para não ter anemia. Né? Isso, entende? Isso facilita para mim. Antigamente, a minha avó não sabia que ela tinha anemia. Mas hoje, eu tenho essa possibilidade de saber que aquela fraqueza que a minha avó tinha era anemia. Então, isso vai fazer com que eu hoje consiga me cuidar melhor. E isso, gente, em todos os aspectos. Muitos dos nossos ancestrais não tinham oportunidade de estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Porque moravam em cidades do interior, moravam longe de tudo, né? O que eles tinham era aquilo que era passado de família para família. Era aprender a orar, ter um santo em casa, muitas vezes, né? Ou ter o terreiro. E assim a gente foi levando, mas hoje a gente está tendo a oportunidade de viver mais próximo, porque nós vivemos em comunidades mais amplas. E nesse lugar,
onde é que a gente vai encontrar esse lugar que Jesus falou? Como é que a gente vai conseguir se retirar? Aí a gente vai ter que escolher qual vai ser o nosso deserto interior. E o deserto não é para ser um lugar de medo, não é para ser um lugar assustador. É para ser um lugar de paz e acolhimento, é para ser um lugar de meditação. Oração também é meditação. Quando a gente ora, seria esse lugar onde a gente está só nós e Deus. Então, como é que muitas vezes a gente vai conseguir fazer realmente essa oração, sendo que tem um montão de gente na nossa cabeça? Tem um montão de fala, um montão de cobrança, um montão de problema. É roupa para lavar, sabe? É gato para alimentar, é marido para responder, é criança para... né? É tanta coisa, é conta para pagar. Como é que a gente vai fazer? Nessa hora, então, a gente vai falar assim: Pai, olha, eu estou com um monte de coisa aqui que está me atribulando. Mas nessa hora, eu quero a tua ajuda. Que eu sei que é através de ti que eu vou encontrar caminhos para desatribular o atribulado. Né? Então, é nesse deserto que a gente vai conseguir pegar essa caixa assim, que está cheia, sabe assim? Cheia, quase estourando de tanta coisa que é nós, né? E ela vai ir dissolvendo, sabe, esses problemas. É nesse lugar. Só que a gente vai ter que tomar essa iniciativa. E é por isso que Jesus chamou, vamos acolá, né? Porque Jesus, ele é uma autoridade. Então a voz de Jesus, a fala de Jesus, ela chama sempre para uma necessidade urgente que nós não nos demos conta. Vocês já prestaram atenção nisso? Quando a gente realmente hoje para ver as mensagens do Evangelho e ouvir as falas de Jesus, ele é uma autoridade. E se a gente leva em consideração a fala dele, vocês podem ter certeza que a gente vai encontrar alívio. E aquela caixa que estava assim, estourando de coisa, que não estava conseguindo nem ficar fechada, a gente vai conseguir não só, a gente não vai precisar esvaziar, a gente vai poder organizar e tirar aquilo que não tem que fazer, organizar e manter só aquilo que é importante, né? E sentir essa paz dentro de nós que Jesus oferece através desse tempo no deserto. O deserto, o proveito que a gente vai tirar desse lugar depende de nós, né? O deserto pode ser um lugar de extrema angústia ou ele pode ser de muita paz. Mas vamos continuar, gente. Aí ele fala aqui, ó. Eu vou repetir a última partezinha para não ficar sem contexto, tá? Muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Ou seja, é nesse descanso que a gente vai refazer as nossas energias, não é? É a noite que a gente dorme e a gente acorda de manhã, tipo, pronto para um novo dia, né? Aí eu tomo meu cafezinho e vou embora. Mas eu precisei do descanso. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiseres, mas sim, repousai um pouco. Então a gente vai repousar o necessário. A gente vai, assim, ó, eu acho que nos dias de hoje, tá? Eu vou falar, assim, eu vou dar aqui a minha opinião, como pensando na atualidade. Tem hora que a gente sabe que no dia a dia a gente descansa pouco. Principalmente quem estuda, quem trabalha muito, né? Que nem sempre a pessoa consegue trabalhar só 8 horas. Ela trabalha 9, 2 horas de ida, mais 2 de volta, ali já dá 14. Aí ela vai chegar em casa, vai tomar um banho, ela acaba dormindo 7 horas por noite. Então a gente sabe que ela vai ficando com o sono atrasado. E isso vai dando, com o passar do tempo, um cansaço crônico que vai ficando. Então, sempre que a gente pode, lá no final de semana, durma mais. Descanse um pouco mais.
Esse descanso maior vai ajudar a recarregar mais a bateria. Mas uma coisa é certa, não fique descansando o mínimo sempre, porque uma hora o carro vai quebrar. Uma hora isso vai aparecer no corpo como burnout, como síndrome do pânico, como problemas gastrointestinais, como enxaquecas e por aí vai. Então, falando do corpo, a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio, sabe? Perceber o que é necessário e o que traz bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que dorme pouco e fica bem. O que a gente vai perceber é se essa pessoa é irritada ou não, se é uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada, né? Isso fala muito também. Agora, quando a gente fala aqui desse descanso que vai nos recarregar para o Evangelho, né? Para a nossa espiritualidade, é esse lugar de descanso que vai recarregar nossa energia com Deus, com a vida. E aí é esse lugar do nosso deserto espiritual. Então é quando eu coloco em oração. Quando é que... Aí agora cada um faz a sua consulta aí, tá? Individual. Qual é o momento que cada um de nós para fazer a sua oração e você sente que descarregou ou carregou a bateria? Que descarregou seria o quê? Estou fazendo a minha entrega para Deus. E carregou seria o quê, né? Eu estou cheio de energia, me conecto e vou embora para a vida. Então, quando é que cada um de nós está conseguindo fazer isso? Porque não é porque a gente está indo para a vida que a gente não precisa estar num processo interno de... É um descanso no sentido assim, de não se sentir sozinho. É um descanso no sentido de se sentir amparado. Porque muitas vezes a gente se sente muito sozinho na vida. Tem um montão de gente em volta da gente, mas a gente está com uma solidão interna enorme. E é nesse lugar onde a gente se sente nesse deserto. Então, buscar esse acolhimento, saber que a gente não está sozinho. E qual é a minha necessidade nesse momento? Às vezes vai ser de falar. Olha, pai, te amo, o senhor é tudo na minha vida, né? Porque ganhei a vida de ti, mas hoje eu tô precisando bater um papo. Então, assim, se perceber que é o deserto, esse lugar de estar sozinho, esse lugar de sair, se abster, que vai ajudar a gente a perceber a nossa necessidade. Então, às vezes, conversar é uma necessidade, tomar um banho mais longo é uma necessidade, dormir mais é uma necessidade, ler um livro é uma necessidade, vir fazer seu tratamento é uma necessidade. Ai, eu preciso tomar um passe. Estou precisando muito tomar um passe de marca. Sabe? Então, assim, aí percebendo a nossa necessidade interior, a gente só vai perceber essa necessidade a partir do momento que a gente se retira para o nosso deserto, confiando que não estamos sós, né? Que a gente está sempre sendo cuidado, e a partir dele, aí sim, a gente vai se conectar com Deus e aí a gente vai fazer aquilo que for necessário por nós, né? Bom, gente, e essa foi a nossa palestra de hoje. Quero agradecer pela oportunidade, e agora eu vou passar a palavra para a Lili, que vai fazer a fluidificação da água, vai fazer as vibrações de hoje. O pessoal que está em casa providencia a água, tá bom? E pode vir, Lili, por favor. Obrigada, gente, pela oportunidade. Bom tratamento a todos. Então, nesse instante, vamos nos unir em intenção de melhora ao nosso globo terrestre, com muita fé, com muito amor e com muita vontade de cura. Me ajudem, pessoal. Imaginando o globo, vamos emitir as energias positivas do nosso coração, do nosso ser mais amado, criação de Deus Pai Todo-Poderoso, não só o globo, toda a vossa criação. Pedimos nesse instante que seja colocado muito amor, muita a cura, a necessidade de
de força maior de vencermos. Em todas as igrejas, em todas as casas espíritas, em todas as egrégoras, que possamos ter a força necessária para conseguirmos passar por essas turbulências que estão previstas para nós, o nosso globo. Pedimos, em particular, a todas as casas de orações, pedimos aos orfanatos, aos asilos, às casas de detenção. Pedimos também com muito amor, com muita devoção aos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento, que eles possam ser acolhidos com muito amor, com muita luz. E a todos aqueles também que estão retornando à nossa parte amada, que sejam também acolhidos aqui nos seus lares, com muito amor, com participação familiar. Que tenhamos bom senso, meu Pai, o ser humano, que possamos respeitar mais e nos respeitar também. Pedimos assim, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a sua acolhida no geral, com muito amor. Vibramos assim a cura, a energia do bem, de tudo que podemos dar. Essa é a nossa força. E é tudo que Deus quer de nós. A nossa compaixão, o nosso amor. Que possamos atingir o mais pequeno que seja das criaturas. Com muito amor, com muita vontade de vencer, com a claridade da luz eterna. Vamos pedir também aos anjos, Miguel Arcanjo, Rafael e Gabriel, que nos envolva com vossas asas, com vosso amor. Que cada lar de vocês que aqui estão sejam abençoados na prática do bem, da harmonia e da saúde. Que o Mestre Jesus esteja em seus corações e Deus Pai Todo-Poderoso seja a luz maior em todos os sentidos. Acreditem em si mesmo, na força maior da cura, da salvação. Eu lhes trago a bênção maior. Sejam acolhidos e acreditem que tudo vai passar. Graças a Deus, graças a Deus, que a água que vocês trazem, a água das suas caixas de água em seus lares sejam fluidificadas neste momento. A espiritualidade vai levar tudo que é necessário para a sua saúde, para o seu momento estável. Que toda a família seja abençoada com a água que vocês levarem daqui. E o necessário para cada um seja colocado. Deus os abençoe e um bom fim de semana a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.